Então nós iremos falar hoje sobre espiritualidade é coisa séria. É o tema da nossa palestra, que é uma frase que o mentor espiritual aqui do Água Jaruanda, Pai Benedito, sempre repete. Diante dessa seriedade, muitas pessoas às vezes chegam nas casas espirituais, eu falo aqui pelo Água Jaruanda, dizendo assim, olha, me mandaram vir aqui para o Água Jaruanda porque eu preciso desenvolver minha mediunidade. Porque se eu não desenvolver minha mediunidade, minha vida vai ficar assim, assado e não vai ter uma abundância, uma prosperidade aí na minha vida. Eu não gosto muito dessa linha de percepção. Eu acredito que a gente pode educar a nossa mediunidade. Eu vou educar a minha mediunidade. Se assim for necessário, porque a espiritualidade que nós acreditamos aqui no Água Jaruanda é uma espiritualidade orientadora e não cobradora. Jamais o seu orixá, jamais o seu preto velho, o seu caboclo, vai deixar a sua vida ficar de forma negativa para que você dê algum passo junto com a espiritualidade. Certa feita teve uma moça que a filha dela ficou muito doente, estava muito doente. E aí chegou uma pessoa e disse assim, eu acho que é a sua orixá, eu acho que é Iemanjá cobrando de você, já que você não dá atenção para Iemanjá, e Iemanjá teve que apertar de alguma forma. Então colocou sua filha doente. Diante dessa perspectiva eu disse, olha, desculpe, mas em Água Jaruanda eu não consigo encaixar essa questão que Iemanjá precisa colocar sua filha para ficar doente, para que você faça alguma coisa para ela. Acredito que seja tudo menos Iemanjá fazendo isso com você e com a sua filha. Porque Iemanjá eu acredito que seja uma força da natureza, uma divindade inteligente de consciência que jamais utilizaria de maneira tão rasteira para poder verificar essas questões de aprisionamento espiritual de quem quer que seja. Acredito que a gente precisa cada vez mais internalizar essa era da consciência que os mentores cada vez mais estão falando. Nós estamos atravessando a saída das provas e expiações e seguindo efetivamente para o mundo de regeneração. E regeneração significa termos consciência dos nossos atos, palavras e comportamentos. É muito importante cada vez mais a gente dar esse passo. E não precisa ser da noite para o dia, não precisa ser da noite para o dia. Isso daí é passo a passo, como essa escada que está aqui, degrau por degrau. Mas o importante é que a gente abra o nosso coração verdadeiramente, porque senão a gente senta aqui numa palestra como essa e não sai com nenhuma semente plantada em nosso coração. A gente vai para um hospital espiritual, faz uma limpeza espiritual, só que as nossas posturas continuam as mesmas. E aí o que vai acontecer? A nossa vida continua a mesma, óbvio, porque não é mágica. Se a gente não se abre efetivamente para o novo não acontece na nossa vida, porque a gente está procurando mágica. Muitas pessoas, elas procuram, principalmente casas de matriz africana, quer seja de Umbanda e Candomblé, para fazer pactos. E aqui no Água Jaruanda a gente sempre fala, nós somos centro de formação espiritual. Aqui é uma universidade. Se você quiser estudar, seja bem-vindo. E por meio do estudo você vai adentrar sim a espiritualidade, por meio de práticas, mas de forma consciente. Porque aqui não se forma nenhum papagaio de pirata, bater palma, bater tambor de qualquer jeito e chamar qualquer tipo de entidade. Não é dessa forma que eu acredito que a espiritualidade quer que a gente desenvolva o nosso propósito de vida. Acredito que a melhor fé é a fé lúcida. É você saber o que você está fazendo, para quem você está rezando, o porquê de você estar utilizando aquele elemento e não o outro. E como as forças da natureza, as forças das ervas podem nos beneficiar. Né? É tão bom quando a gente está um pouco com a mente fragilizada, nervosa, aí coloca ali folhas de camomila, erva doce no travesseiro, deixa por 7 dias e ali já vai acalmando, por meio da aromaterapia, por meio do poder das ervas também, de forma simples e ali acreditando, porque senão serão meras folhas de erva doce colocadas dentro de um travesseiro. Mas se eu acredito no poder, diante da minha fé, não existe que a fé remove montanhas, né? Então, efetivamente, Jesus ele já ensinou tudo isso pra gente, né? Quando aquela mulher que sangrava por dias, meses, anos, quando ela simplesmente tocou nas vestes de Jesus e aí ela teve a cura imediata daquele sangramento que já passava de muitos anos e ele falou, sua fé te curou, não fui eu. E aí ele sentiu imediatamente virtude saindo dele e ele voltou os olhos dele para trás e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Porque virtude saiu de mim. E ali aquela moça que havia um sangramento durante muitos anos, teve ali a autocura.
porque senão nós nos transformamos em curandeiros. E nós não somos curandeiros. Nós somos pontes que levamos à autocura de quem quer receber. Então é muito importante que a gente perceba, quando o pai Damião fala, que todos nós somos religiões ambulantes. Todos nós somos religiões porque todos nós temos fagulhas de Deus dentro de nós. E dentro dessa perspectiva a gente pode sim galgar todos os dogmas, todos os entendimentos de verdades construídas de acordo com a nossa perspectiva. Sem aprisionamentos, porque eu acredito que a gente está seguindo a uma era da universalidade. Somos uma casa universal, que acolhemos seres ufológicos, pretos velhos, caboclos. Seres ufológicos, diga que não é aquele ET de filme, nem de questão cinematográfica. São consciências de outras orbes, de outras dimensões que chegam para nos auxiliar. Assim como chegam em diversos tipos de planetas e galáxias, porque senão seríamos muito egoístas e também acredito que estaríamos beirando a burrice de imaginar que diante da infinitude planetária, galáctica, estávamos sozinhos dentro desse planeta. Então seríamos muito egoístas e beirando a burrice de imaginar que só existe o planeta Terra e nós, ótimos, maravilhosos, habitando essas bilhões de galáxias, esses bilhões de planetas que existem no universo, né? Então Deus não seria tão dessa forma. O Deus que eu acredito não é dessa forma, principalmente porque o Deus que nós aprendemos aqui no Água Jaruanda, ele é Pai, Mãe, Consciência. Quem tem a medalha de Pai Damião, recebe a oraçãozinha de ativação e lá tem Pai, Mãe, Divina Consciência. Então acredito que ele seja o masculino e o feminino integrado em ser cósmico em termos de consciência que pulsa em tempos para nos bafejar dessa consciência, nesse despertar que as pessoas falam, às vezes de maneira muito romântica. Despertar da consciência, despertar da consciência. Mas será que a gente está internalizando mesmo esse despertar da consciência? Como diz Pai Benedito, espiritualidade é coisa séria. E a espiritualidade, como eu falei, que nós devemos cada vez mais internalizar, é essa espiritualidade orientadora e não cobradora. Porque a espiritualidade do toma lá, dá cá, acredito que ainda esteja na baixeza da consciência. Me desculpe para quem acredita nesse nível de barganha, né? Eu quero um emprego, então eu pago e executo algo para que o emprego chegue até as minhas mãos, sendo que eu não faço nada por isso. Ela quer um emprego e aí ela quer barganhar, porque é muito mais fácil a barganha. É muito mais fácil dar uma garrafa de cachaça e achar que a garrafa de cachaça, um escravo aí da espiritualidade vai se embebedar com aquela garrafa de cachaça e vai dar um emprego para Cíntia. E o esforço dela? O que é que ela está fazendo para fazer a diferença junto com a espiritualidade? Nenhuma, né? Então está auxiliando aos magos negros, a espiritualidade da baixeza, ter mais força ainda. E por isso que o mal ainda existe. Porque enquanto estivermos vibrando no toma lá da cá, né? Se eu perguntar, quantas pessoas vocês têm como inimigos? Falta de afinidade. Algumas, né? Algumas. E aí a gente, cada dia mais, a gente é colocado o quê? O amor incondicional, gota a gota, ali, para aquelas pessoas que menos temos afinidades. Porque para quem a gente tem afinidade é ótimo, maravilhoso a gente amar, estar com o coração aberto, diante dessa perspectiva. Mas Kardec já colocou em seus escritos, né, nos seus apontamentos, assim como toda a corte espiritual de pretos velhos, Serafis Bey, toda a perspectiva da fraternidade, caboclo, sempre fala o quê? Comece o desapego com as pessoas que você mais ama e comece o exercício do amor incondicional diante do amor próprio, porque só consegue amar incondicionalmente aquela pessoa que aprendeu a se amar, e comece a amar infinitamente, incondicionalmente, os seus inimigos, aquelas pessoas que você tem menos afinidade. Que aí você vai entender que aquela pessoa é o seu grande professor, o seu mestre. Teve uma vez que teve uma moça que veio aqui, diante de uma dinâmica do Divino Aterramento, na imersão, e ela falou assim, eu tenho muita mágoa de minha mãe, porque minha mãe ela nunca me abraçou, ela nunca me deu um abraço, daí eu carrego essa mágoa bastante. E ali a gente foi fomentando algumas dinâmicas,
para colocar a questão que a mãe dela foi uma grande professora. Porque ela pode não ter abraçado, mas ela foi uma grande general para que aquela mulher se tornasse tão forte para poder lidar com todos os obstáculos que foram colocados na vida dela. Porque se a mãe dela não tivesse se ausentado de abraços, talvez ela não estaria em patamares e lugares que ela estivesse. Então a mãe dela foi uma das grandes professoras da vida dela. E assim vai o nosso chefe enjoado, né? Quem tem chefe enjoado, quem tem alguém na família enjoado, todo mundo tem, alguém que já passou, ou teve ou tem, né? Ou vai ter, né? Ninguém escapa. Ninguém escapa, né? Então, assim, esses enjoos, muitas vezes é o que? É um reflexo, né? Muitas vezes está refletido em algo que está incômodo dentro de mim, né? Às vezes eu acho Vanessa um pouco metida. Ah, Vanessa é metida, não fala com ninguém e tal. Mas, por que a mitidez de Vanessa me atrapalha, mexe tanto comigo? Porque eu quero que ela seja mais humilde. Será que eu estou sendo humilde? Será que eu não quero aquela postura também, né? Então, é algo para a gente refletir. E aí a gente tem aqui os direcionamentos do Água Jaruanda, que o primeiro é buscar a excelência no que fazemos. Em tudo que nós fazemos na nossa vida, quer seja no nosso trabalho, por mais que você não esteja satisfeito atualmente com o seu trabalho, com o que você faz agora, é importante que você faça o seu melhor. Porque assim você decidiu. Afinal, você não está ali obrigado. Existem pessoas que falam assim, ah, meu trabalho é tão ruim, meu trabalho é tão ruim, meu trabalho é tão ruim, meu trabalho é tão ruim. E aí a vida faz o quê? A pessoa é demitida. Vem o desemprego. E aí a pessoa, ah, estou desempregado. Mas você não disse que não prestava. Então a vida, ela vai se encarregar de então tirar você daquele ambiente. Porque a cada vez que você diz que meu trabalho é ruim, meu trabalho é ruim, você está fazendo um mantra e pedindo socorro para o universo. Então o universo ele vai resgatar você. E vai resgatar o quê? Colocando você no desemprego. Porque às vezes ficar em casa pode ser mais confortável naquele momento para você. E diante do desemprego, estou desempregado, ó vida, né? Como não tem um personagemzinho? Ó céus. Ó vida, ó céus, ó azar. Ao invés de pegar aquele tempo para estudar, se capacitar, porque existem vários cursos gratuitos, o governo oferece muitas coisas também gratuitas, tá? Não estou fazendo propaganda de governo nenhum. Eu estou dizendo que o governo Estado geral, tá, gente? Sem perspectivas políticas. Mas o Estado geral oferece muitas coisas gratuitas. E a gente sabe que tem para todo mundo, mas nem sempre a gente quer colocar nossa pastinha debaixo do braço e sair corpo a corpo. Quando a gente foi construir aqui o Água Jaruanda, a gente precisava de verba. Só tinha eu e Fábio. A gente começou eu e Fábio aqui no Água Jaruanda. No primeiro atendimento de Pretos Velhos, tinham 3 pessoas. Foram 3 pessoas que foram atendidas. E aí, na construção, o que a gente precisava? De dinheiro, né? Além de vender alguns bens, né? Alguns imóveis que nós tínhamos na época, nós precisávamos ampliar ainda mais. Então, colocamos a nossa pastinha com o nosso currículo debaixo do braço e fomos bater em várias universidades aqui de Aracaju para nos oferecer para dar aula. E aí fomos uma, outra, tal, até chegarmos em uma que estava coincidentemente tendo uma aula com o coordenador buscando novos professores. Então, encaixou. E ali era o que a gente precisava, aquele pouco que a gente ganhava ali, era o muito que a gente precisava para dar conta, também acrescentar na construção aqui do Água Jaruanda. Então, aqui está tudo belo, tudo bonito e tal, mas aqui existe muito suor, muita abdicação, muita reverência à espiritualidade. Porque quando a gente acredita, efetivamente a gente alcança. Porque a espiritualidade vai colocando sinais na nossa vida para dizer assim, você tem fé mesmo? Eu quero ver agora se você está nessa fé mesmo. Principalmente nesses propósitos, né? O estar sacerdote, às vezes pode ser muito bonito, muito belo, tal, mas é muito exigido, né, pela espiritualidade e vai também na nossa perspectiva que o nosso coração esteja conectado com o nosso propósito, porque aí torna leve. E aí, desde que o nosso coração esteja leve, tudo vai fluido. Então, para mim, não é nenhum fardo, não é nenhum peso estar em Água Jaruanda, estar juntamente com o Fábio, capitaneando aqui o projeto Água Jaruanda, né? Então,
Buscar a excelência no que fazemos. Buscar sempre a excelência do que nós fazemos. Quer seja junto com a espiritualidade, quer seja na nossa vida material. Sermos gratos pelo que temos. Ou seja, a gratidão, né? Agora está muito na moda substituir obrigado por gratidão. Tudo é gratidão, 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 né? Só que às vezes a gente fala gratidão, não sabe nem por que está falando, né? E aí sermos gratos pelo que temos, buscando novos horizontes, sem desvalorizar o presente ainda vivido. Porque muitas vezes a nossa mente está no amanhã. Só que hoje é o passado de amanhã. Então, se eu não planto muito bem hoje, o amanhã não vai ser tão bom não, porque hoje é o passado de amanhã. Então eu preciso buscar novos horizontes, sim, super positivo, junto com a espiritualidade. Então muitas pessoas às vezes mudam de casas espirituais, já que estamos aqui na seara espiritual, e aí falam assim, na casa que eu estava passada, acontecia isso, não prestou, me decepcionei, tal, mas houve sim um aprendizado, houve uma bagagem, né? Houve uma bagagem. Você aprendeu sim, eu aprendi bastante por todos os lugares que eu fui e agradeço a todos os mestres, que eu concordei, que não concordei com alguns tipos de comportamentos, mas o importante é que eu pude construir a minha verdade, não é? Então, sem desvalorizar o presente ainda vivido. Reclamar menos e simplesmente viver, afinal, reclamar menos e simplesmente viver. É tão bom quando a gente começa a reclamar menos, né? Que isso daí está associado com a gratidão. É tão chato, né, Rosenice, quando a gente tem alguém que só reclama, de tudo reclama. Se tá sol, reclama, se chove, reclama. Então, finalmente, a gente não sabe se chove, se faz sol, né? Acho que o universo fica assim, pelo amor de Deus, você quer o quê? Né? E aí, às vezes, a gente fica nessa complicação. Porque eu sempre falo que nós, seres humanos, somos complexos, não somos complicados. Ser complicado é uma questão de escolha. Você escolhe ser complicado. Ai, Marília, é tão complicada, quando chega, tudo acha algum defeito, tudo julga, tudo faz assim, complicada. Isso daí é uma questão de escolha. Mas a complexidade é nossa, porque somos seres complexos, imagine, né? A gente já tem aqui várias encarnações por trás do nosso DNA espiritual, por tantas experiências que nós temos, ou seja, voltar a ser bebê, crescer, tudo de novo, até despertar essa memória espiritual. Gente, é coragem, viu? Coragem nossa, né? Estarmos aqui nessas empreitadas. Então a gente precisa realmente reclamar menos e simplesmente viver, ou seja, aproveite o agora, o que você está vivenciando. Pai Damião sempre fala, o estado de presença, viva o estado de presença, esteja presente agora. Porque às vezes a nossa mente fica muito preocupada no amanhã. Olha, eu vou começar a educação mediúnica, mas assim, eu vou começar a incorporar quando? Eu vou psicografar, eu vou fazer o quê? Tal. Peraí, você está hoje, né? A primeira aula, tenha calma, né? Porque nem sempre a incorporação vai acontecer ali na sua vida e não é sinônimo de mais ou menos prestígio. Cada um tem uma faculdade mediúnica e você está na educação mediúnica. Você está educando aquilo que já é seu. Ninguém vai enxertar uma nova mediunidade em você. Vai despertar o que você já tem, o que você já trouxe em termos de propósito. E, afinal, aceitar a vida do jeito proposto pode ser um desafio. Astúcia. Então, às vezes, aceitar a vida, né? Os desafios, os pais, os filhos, os parentes, né? Que são os nossos primeiros desafios colocados na nossa vida, pode ser um desafio. Astúcia. Né? Tem astúcia. Porque tem um livro aqui que foi psicografado pelo Espírito Lúcio, Eu Escolhi Nascer, que ele mostra justamente como acontecem as escolhas. Como eu escolhi o meu pai, a minha mãe e toda uma perspectiva que eu iria vivenciar com aqueles seres que escolheram estar como meus pais e eu estar como os filhos. Então muitas vezes a gente fica apontando, né? Ah, minha mãe não fez isso, meu pai não fez isso, meu pai tem esse comportamento, minha mãe tem esse comportamento. Ah, eu queria... Nós escolhemos essas perspectivas e quando a gente transforma em problemas em oportunidades de crescimento, a gente modifica o nosso viés de tanto reclamar. São oportunidades de crescimento, né? O problema é esse. E o que você está fazendo para resolver? Sim, isso acontece na sua vida. E você está buscando o quê? Uma terapia, uma educação mediúnica, você está participando de alguma questão? Como é que você está saindo da cadeira? Só na zona de conforto, querendo pagar alguma barganha, não vai levar muito caminho positivo. Não desejar a caminhada do outro. Isso daqui é muito importante, porque um fica invejando a mediunidade do outro. Olhe, Marília, ela psicografa. Ah, queria tanto psicografar. Marília, como é que você faz?
Tem gente que pergunta pra gente assim, como é que eu posso assim abrir mais minha vidência? Como é que eu posso ativar minha vidência? Né? Porque eu acho tão bonito quem vê espírito. Será que você gostaria? Porque às vezes a pessoa pensa que só enxerga só espíritos de luz, asas, harpas, né? Só espíritos ali, lindos e maravilhosos, né? Mas será que a pessoa está preparada para escutar e visualizar obsessores dizendo assim, você me paga, você vai ver o que eu vou fazer com você. Espíritos aberrantes, deformados, desfigurados. Será que você está preparado mesmo para enxergar anjos, arcanjos? Quero dizer, seria maravilhoso, né? Mas a mediunidade da clarividência não separa, né? Bom, você só vai enxergar anjos e arcanjos, você só vai ficar com uma bagaceira, né? Não é assim, né? Não é assim. A clarividência é total. Você quer clarividência? Escolheu, veio. E não tem essa questão de desenvolver. Como eu falei, é educar o que já é seu. Então, por favor, não desejar a caminhada do outro. Vamos vivenciar o nosso estado de presença. Prestar atenção na nossa caminhada e não na caminhada do outro. Porque o outro está ali seguindo a perspectiva do que ele entende como verdade, né? Em qualquer esfera, todos são capazes, mas as tarefas podem ser diferentes, né? A gente vivencia um momento muito tecnológico, que a gente não coloca no Instagram. Alguém já colocou aqui pagando a conta da Energisa, da Deso? Alguém preocupado, gravou uma live dizendo assim, gente, hoje eu estou preocupado que as contas não estão batendo. Alguém já gravou alguma live? Não, a gente só grava live só pra, né, positivo. Gente, agora eu tô aqui em Ibiza, né, tô aqui. Ótimo, maravilhoso que a gente faça isso. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não viva um sonho e deixe a realidade, né, dentro do nosso bolso. Então é muito importante a gente equilibrar, né, esse mundo ilusório que a gente cria diante de um personagem sempre perfeito, maravilhoso, né? Ela vai, acorda, usa uma maquiagem, depois tira uma foto assim, acordei agora. Mentira, ela se maquiou, né? Ela não acorda daquele jeito, né? Deu uma escovazinha no cabelo, ajeitou tal, aí se deita, se enrola todo, diz assim, acordei agora. Mentira que ela não acordou. Ela faz isso, peguei. Captei da sua mente, então. Deixou sua mente aberta, peguei, tá vendo aí? Peguei. Ela se produz toda, tal, né? Então a gente precisa, diante da espiritualidade também, a gente tem a questão da mistificação. Às vezes eu acho muito bonito o caboclo, o preto velho, e ali eu quero tanto incorporar, eu quero tanto ter aquele caboclo, eu quero tanto ter o preto velho, que aí às vezes não é uma questão da faculdade mediúnica, é uma questão que você está na mistificação, você está na sua inverdade, você está fingindo estar incorporado, fingindo ter mentores espirituais. Principalmente as pessoas quando chegam aqui no Água Jaruanda, às vezes falam assim, tem como saber aí na consulta quem é meu preto velho, quem é minha pombagira, quem é meu Exu? Eu não gosto dessa perspectiva de dizer quem é, porque eu acredito que isso daí a pessoa já fica sugestionado. Eu acredito que isso daí, com a educação mediúnica, se for necessário e se for para ser sabido, a sua guiança vai se revelar, quando necessário. Porque eu, Tiago, eu posso até dizer assim, olha, eu estou vendo Tranca-Rua, estou vendo aqui Pai Benedito, tal, mas possa ser uma confusão da minha própria mediunidade. E possa ser que eu esteja verificando um mentor espiritual, como aqui nesse salão está cheio de mentores espirituais. E possa ser que não faça parte da sua linhagem espiritual. Então eu prefiro que cada um vá desenvolvendo aí essa perspectiva de educar a mediunidade para saber efetivamente a sua guiança, que eu acho que fica mais verdadeiro e natural. Tem algumas pessoas que saem com raiva, viu? Dizendo assim, a consulta não prestou nada, ele não falou quem é meu preto velho, né? Mas, enfim. Confiar nos ditames dos guias, sem ser imediatistas, né? Às vezes as pessoas elas vão lá pro preto velho, aí fala assim, preto velho, estou passando por essa questão. Aí ele fala uma questão, ele dá um discurso completamente diferente, aparentemente, né? Do que você está vivendo, você não entendeu nada que eu falei. Eu perguntei uma coisa, o preto velho disse outra, não sei o quê. Não entendeu nada que eu falei. Só que ali ele está o quê? Enxergando além. E você está sendo o quê? Imediatista. Você quer o quê? Ali seu umbigo, a sua questão agora. Só que ele já está dizendo assim, olha, a questão é muito mais profunda. A questão está ali, mais adiante, observe. Aí quando acontece, bem que o preto velho. Só que a pessoa o quê? Já soltou a língua, já, olha.
malhou, coitado do preto velho, dizendo, aquilo não estava incorporado não, ali não estava incorporado não. Ali estava mistificado, né? E aí a pessoa já malhou ali o médium, coitado do médium, né? Já malhou o médium. Ou às vezes as pessoas, elas o quê? Querem testar os mentores espirituais. Então, às vezes, ela tem diabetes, espero que você não tenha, né? E aí fala assim, olha, eu tô com um problema no joelho, e aí eu queria tal. Ou seja, confundindo, porque o problema dela de saúde é diabetes. E aí o preto velho, esperto, aí passa um chá, ela, peguei o preto velho, disse que eu tava com problema no joelho, só que meu problema é diabetes. Aí quando ela vai olhar lá no Google, folha de tal, para diabetes. E aí? Quem enganou quem? Né? Porque espiritualidade é coisa séria, né? Então o preto velho está enxergando ali o seu campo mental. É tanto que muitas vezes os mentores chegam na nossa frente e eles já falam coisas sem a gente perguntar nada. Porque a gente já se abriu e acredito que seja uma evolução quando a gente fica na nossa perspectiva e a gente dá a oportunidade para que o mentor fale aquilo que ele entende que a gente precisa naquele momento. Nada impede da gente tirar algum tipo de dúvida, alguma questão que a gente pode melhorar, coisas pontuais, mas não aquelas consultas intermináveis para falar ponto a ponto, lista por lista de coisas na nossa vida, porque às vezes aquilo tudo não é prioridade. A gente precisa cuidar de outras coisas que ele está sabendo ali exatamente, que primeiro você precisa desbloquear aquilo para depois que os outros itens, a listinha do caderninho, aconteça. Então, sem ser imediatistas, né? Vamos confiar, gente, né? Porque se a gente abrir o nosso coração, a gente não veio perder tempo. Vocês não vieram perder tempo aqui na noite de hoje. Acredito que vocês vieram porque vocês acreditam na egrégora do Água Jaruanda. Vocês acreditam no trabalho que é desenvolvido aqui no Água Jaruanda, né? Em plena quarta-feira, esse horário, vocês poderiam estar descansando, fazendo outras coisas, estando com familiares, pessoas que vocês amam. Mas vocês optaram por estar aqui no Água Jaruanda. Então, vamos confiar. Saber que o destino traçado em oráculos pode mudar, sem erros nem acertos, mas para o nosso melhor. Isso daqui é muito importante, porque quando a gente faz, quer seja jogo de cartas, búzios, algum tipo de oráculo, né? A gente sempre fala assim, olha, está na sua perspectiva isso daqui. Mas o jogo tem um alcance dos próximos 3 meses. Então, nos próximos 3 meses, é uma probabilidade para que aconteça. Mas aí a pessoa assim, errou. Aí não aconteceu. Não aconteceu. Então, assim, às vezes a gente vai para oráculos para desafiar as previsões, para querer colocar, né, chifre na cabeça de cavalo, gente. Então, assim, vamos buscar oráculos, quer seja cartas, búzios, com o nosso coração aberto. Porque muitas vezes a gente se depara com pessoas que querem que a gente fique adivinhando todas as perspectivas da vida. Às vezes a pessoa tem relacionamento e diz, não tenho relacionamento. Não, mas eu estou vendo aqui, não tenho não. Ou seja, é uma perda de tempo muito grande. E aí, sinceramente, dá vontade de encerrar a consulta ali mesmo. Dizer assim, olha, você não está aberta, você não está aberto, né? E aí é muito importante que quando a gente vá buscar algum tipo de oráculo, quer seja cartas, búzios, enfim, a gente abra o nosso coração para estar no estado de presença naquela consulta. Porque senão você perdeu tempo e você fez com que aquela pessoa perdesse também o tempo, porque outra pessoa que está interessada poderia estar ali na sua vaga diante da agenda, né, muito grande que às vezes o centro possui. Então, verificar que saber que o destino traçado em oráculos pode mudar, gente. Nós estamos mudando a cada dia. Hoje eu sou diferente do que fui ontem, amanhã espero ser melhor do que fui hoje. E assim a gente está mudando. Imagina o que sai ali no jogo de oráculos. Ali é uma probabilidade, uma expectativa. Né, Dani? Uma expectativa. Abandonar a síndrome... É isso mesmo, né? Abandonar a síndrome de vitimização. Gente, isso daqui é muito importante. Todo mundo sempre foi ofendido. Fizeram alguma coisa... fizeram algum ebó para mim. Fizeram alguma macumba para mim. Jogaram alguma demanda, porque minha vida não prospera, tal. Eu acho que foi alguma pombagira que botaram no meu caminho, alguma coisa assim. Sempre sobra pra coitada da pombagira. Eu sempre digo que eu sou um associado ao Sindicato das Pombagiras para defender as pombagiras. Por quê? Sempre foi uma pombagira. A pessoa vai num show, bebe todas, fica com 10 meninos, aí a culpa foi de quem? Estava incorporada na pombagira, né?
Só que não é bem assim, né, gente? Ela estava incorporada em alguma braba aí, né? Em algum obsessor aí, não na pombagira. A pombagira tem mais o que fazer, é uma policial da espiritualidade, um ser de luz, que nos ajuda bastante, né? Vamos estudar efetivamente quem são esses seres que nos acolhem, nos protegem, são os Exus, para depois a gente ficar falando, para não ficar falando besteira, né? Então, dessa questão do abandonar a síndrome de vitimização é muito importante, ou seja protagonista da sua vida, assuma as rédeas da sua vida, pare de ficar, ó vida, ó azar, ó... Né? Assuma o protagonismo, né? Está acontecendo isso na minha vida? Está. E o que é que eu posso fazer para melhorar? Isso, então vamos lá. Vamos fazer para melhorar, né? E não ficar naquela questão da inércia, né? Querer que uma mágica aconteça na sua vida, que infelizmente a gente não está, né, no mundo da fantasia. Portar-se na vida como trabalhador da luz em desenvolvimento. Isso daqui é muito importante, porque às vezes a gente se depara com muitos gurus, né? Então, Márcia, ela começa aqui a educação mediúnica, daqui a pouco ela já está fazendo limpezas na casa das pessoas, dando palestras ali e tal, outras tal, atendendo, né? Ela incorporou uma vez a Preta Velha, já está atendendo na casa dela a Preta Velha, né? Então, é muito importante que a gente aprenda que a gente é o quê? Trabalhador da luz em desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente aqui vá subindo degrau por degrau, que a gente não atropele as etapas do desenvolvimento da nossa educação espiritual, porque senão a gente acaba atraindo questões energéticas que a gente ainda não está preparado para dar conta. Então é muito importante que a gente dê cada passo no seu tempo certo. E se você confia, se você está em alguma casa espiritual, presumo que você confia nos dirigentes espirituais. Então confie nos dirigentes físicos e espirituais de verdade. E não fique confiando e desconfiando, né? Porque senão é um sinal que já chegou o momento de você partir para outro local, né? Já aprendeu o que tinha que aprender naquele local e seja humilde, sincero, verdadeiro para partir para uma outra perspectiva. Perfeito. Muito melhor do que a gente ficar falando mal, ficar criando situações. Pronto, já deu, tá tudo certo, a gente aprendeu, foi positivo. É igual um casamento quando chega num divórcio. Ah, meu casamento não deu certo, foi ao fracasso. Não foi ao fracasso, né? Eu sempre pergunto, você ficou quanto tempo? Ah, 15 anos. Durante 15 anos, seu casamento ali esteve na perspectiva de bons aprendizados. E agora vai dar certo para uma outra perspectiva. Não é que o casamento fracassou. Não fracassou, é tanto que você ficou 15 anos. Se tivesse fracassado, você teria ficado um dia, né? E olhe lá, né? A não ser que você quisesse trocar de estado civil, né? Tem gente que casa já sabendo que não vai prestar só para sair de solteiro para divorciado. Mas aí é uma outra história, né, gente? Tem gente, viu? Alguém falou assim, quem é doido, mas assim, tem gente que faz isso, viu? Porque pelo menos divorciada, você já passou por alguém, né? E solteira, você não tem lá o registro. Solteira, não tem lá o registro, né? Não ficou carimbado ali, alguém já me quis, né? Não ficou ali registrado. Então é muito importante que a gente, realmente a gente tem que despertar a nossa consciência. A gente precisa despertar a nossa consciência, pelo amor de Deus, né? Porque enquanto a gente ficar nesse reme-reme, de ter que casar mesmo sabendo que não era mais para casar, só para mudar o estado civil, por favor, né? E a espiritualidade tem muito mais o que fazer do que ficar nessas questões, né? Então a gente precisa aí imediatamente pensar nessa questão de abandonar a síndrome de vitimização e portar mesmo como um trabalhador da luz, tá? E lembrando que em desenvolvimento, porque enquanto a gente estiver aqui no planeta Terra, tá todo mundo no mesmo barco, tá? Então não queira Raquel ficar fazendo jejuns intermináveis, atraindo seguidores e mais seguidores e dizendo que ela é intocável, está no planeta Terra, no mesmo barco, em perspectivas de despertar de consciências diferenciadas. Mas está aqui no planeta Terra, está todo mundo no mesmo barco. Porque senão que Deus é esse, né? Que coloca todo mundo aqui, um mais, um menos, né? Um despertou um pouco mais, o outro está vendo de outra janela, o outro está por outra porta. Está tudo certo, né? Arcar piedosamente com as responsabilidades, ou seja, coloque em você o auto-perdão. Porque muitas vezes a gente se cobra demais diante das responsabilidades, principalmente espirituais, e não coloca leveza na nossa vida. É como eu falei lá no início do nosso bate-papo. Às vezes eu coloco, eu tenho que desenvolver minha mediunidade porque alguém já disse, porque senão minha vida não vai dar certo, minha vida não está andando, Patrícia, porque eu ainda não desenvolvi minha mediunidade, eu estou teimoso. Não é? Meu guia espiritual, ele quis incorporar, mas eu disse a ele que ele não vai incorporar. Né?
E aí o que? É o que? Medindo força? Como é? Seu guia espiritual ele tem mais o que fazer do que ficar medindo força com você. Ou seja, foi qualquer tipo de espírito, menos o seu guia espiritual, porque ele tem muito mais o que fazer do que ficar nessa briguinha de criancinha, de criança ferida, criança interior ferida. Ah, não quero, eu quero você, todo mal. Não tem, gente, né? Espiritualidade é coisa séria, então não tem essa perspectiva de nós arcarmos com responsabilidades que a gente não pode dar conta. E principalmente que a nossa caminhada espiritual se torna mais leve quando a gente está com o nosso coração aberto, diante da voluntariedade. Eu sempre falo aqui no Água Jaruanda, para quem é médium, que já faz parte aqui da casa, que o voluntariado é um grande desafio. Eu, durante esses 7 anos de Água Jaruanda, aprendi bastante o que é ser humano. E ainda espero poder aprender durante muitos anos aí pela frente. Porque quando a gente é colocado no voluntariado, aí é que são elas. Porque não tem a parte remuneratória e o dinheiro é a grande pegadinha. Não tem o remuneratório, é voluntário, tem que ser de coração, amor incondicional. E aí com quem efetivamente a gente pode contar. Se você batesse o ponto e recebesse salário no final do mês, 13º, estaria ali. Obrigado, mas estaria. Mas como não tem a parte remuneratória, hoje eu não posso. Então, efetivamente, você quer arcar com aquelas responsabilidades, porque os projetos precisam ter ali gente para poder a catraca rodar ali, né? Então, a gente não pode ficar, eu posso contar com Paula ou não posso? Porque hoje ela está afim, amanhã ela não está afim. Então, não assume essa responsabilidade por hora. E a gente deve se respeitar, né? Nesse momento eu ainda não estou apto para poder assumir alguns tipos de responsabilidades. Tá tudo certo, não é? Não existe essa culpa que a gente precisa carregar por a gente não ainda conseguir atingir alguns objetivos que a gente gostaria dentro de uma esfera espiritual, tá? Saber pedir, mas também saber ouvir o que a vida quer de nós. Eu sempre falo, diante desse direcionamento, que a gente não pode só pedir, a gente precisa acreditar no que a gente pede. Muitas vezes, Luana, ela pede, eu gostaria muito que essa graça fosse concedida na minha vida, tal. Gostaria que meu filho passasse no Enem. Menino, você não está estudando nada, né? Então, será que ela quer mesmo que o menino passe no Enem, né? Porque ela já disse que ele não estuda nada será que um preto velho vai ter que incorporar ali para fazer o Enem por ele? Não vai, né? Então, eu preciso o quê? Pedir, acreditar e fazer por onde de uma maneira mais amorosa, né? E não assim, é desse jeito que você quer passar, você vai passar muito, né? Então, não é bem assim, né? Então vamos abrir o nosso coração, né, diante dessa perspectiva, desse amor incondicional, né, para poder também dinamizar palavras mais positivas. Porque às vezes o seu filho não está conseguindo estudar porque ele está passando por algumas dificuldades de ordem espiritual, de ordem psicológica, de tantas outras ordens, e você está tão ali focado em dizer para suas colegas que seu filho foi entre os 10, né, os mais ali, ter a faixa ali no outdoor, né, do colégio, que ali você não está querendo saber se ele está bem, se ele está mal, você quer saber que ele atinja ali a pontuação máxima e pronto. Mas às vezes seu filho está sendo obsediado, às vezes ele está passando por questões espirituais fortíssimas, que ele não está conseguindo render porque não está tendo suporte. E você está ali tão próximo, você não está ali acompanhando. Então é muito importante, a gente recebe aqui muitas pessoas que os filhos às vezes, né, estão em dificuldades de dinamizar questões profissionais, estudantis, que é muito importante o quê? Mesmo à distância, a gente já vai colocando aquela pessoa em tratamento espiritual. A gente vai colocando o nome daquele filho, a gente tem um caderno aqui de tratamento à distância e vai colocando aquela pessoa no tratamento espiritual, tal. Às vezes a mãe, ela se coloca, né, ela empresta o corpo dela no hospital espiritual para que seja alcançado o filho, né, por meio do corpo dela, e ali vai fazendo tratamento e daqui a pouco a vida vai amenizando, mas é preciso acreditar, porque senão, me disseram, né, eu vou deitar ali no hospital, não sei se vai dar certo muito não, mas disseram que lá no Água Jaruanda passa um ramo, alguma coisa assim, eu acho que pode dar certo, quem sabe, né, não dê certo. Então eu já falei o quê? Não vai dar certo, porque eu já fechei o meu coração, já fechei tudo e estou ali no dinamismo do embate ali para a espiritualidade. Então, saber pedir, mas também saber ouvir o que a vida quer de nós. Esculpir a caminhada com, vamos lá,
verdade, isso daí é uma perspectiva que a gente precisa bastante empreender esse pilar na nossa vida. É tanto que o Divino Aterramento bate nessa tecla. Na verdade, que a gente possa ser pessoas mais verdadeiras. Tem um exercício do Divino Aterramento que é passar um dia falando a verdade. É um dia inteiro falando a verdade. Então, assim, para os homens, né? Vamos agora para os meninos. Meu amor, essa roupa tá boa. E aí você vai ter que ser verdadeiro, Paulo. Não adianta ficar assim, você quem sabe, né? Você vai ter que ser verdadeiro. Brincadeiras à parte, é um dia da verdade. Então eu indico para vocês, se vocês quiserem perceber o quanto está difícil ou fácil na vida de vocês, ou perceber o quanto às vezes a gente mente por besteira. É um dia só de detox da verdade. É um dia que você vai falar só a verdade. E se prepare que a espiritualidade, claro que vai aproveitar, né? É muito bom quando a gente passa por esse dia da verdade, porque a gente se percebeu ali que a gente mentiu por besteira. Ah, olha, Paulo, você está convidado para ir para a minha festa de aniversário. Ah, tá certo. Ah, eu vou. Não vai nada. Ah, eu vou tentar ir. Já vai tentar ir. Aí é que não vai mesmo. Aí é que não vai mesmo, né? Então assim, não vai dar não vai dar para ir porque eu já tenho um outro compromisso. Mas aí em outra oportunidade a gente pode marcar um lanche, né, taurinos. A gente marca um lanche para poder comemorar o seu aniversário. Perfeito. Então mentira é mentira, tá? Então vamos exercitar a verdade. Cura interior, é tudo isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão buscando a cura interior diante do autoconhecimento. A harmonia, verificar a vida com mais leveza, não encarar a vida com tanto peso. A vida pode ser encarada assim, com mais leveza. Presta atenção no que está acontecendo, né? Desde quando você sai de sua casa até o seu trabalho, você presta atenção no que está acontecendo. As pessoas que estão cruzando pelo seu caminho, né? Quem mora aqui na Atalaia e pode transitar ali pela orla, verificar ali. Agora presta atenção no trânsito, né? Não fique só admirando. Paciência. Isso daí é um pilar também desafiante, né? Inclusive tem um vídeo engraçadíssimo, né, de uma monja que ela estava ali, gente, a paciência. Mãe! Meu filho, só um instantinho que eu estou gravando aqui o vídeo da paciência, né? Aí ela estava, gente, porque a paciência é uma coisa muito boa para o nosso filho. Mãe! Então ali já perdeu a paciência danada, né? Então é importante a gente internalizar essa paciência que não é a santidade, não é? Mas é a paciência da gente saber ouvir o outro com atenção, porque às vezes a gente está ouvindo, mas a nossa cabeça está em outro local. Amores incondicional e devocional. O incondicional aqui de ser humano para ser humano, e o devocional a gente entender esse magnetismo dessa força de Deus e todos os seus legionários que vêm para nos auxiliar. Justiça e paz. Então sermos justos em tudo que nós fazemos. Eu sempre cruzo aí o Réveillon pedindo assim, olha, eu peço sabedoria. Porque eu acredito que a pessoa com sabedoria consegue resolver ali muitas questões da vida. Quer seja de ordem espiritual, quer seja de ordem material. Eu gosto muito dessa palavra sabedoria, é o que eu sempre peço nos meus Réveillons. Oh meu Deus, me dê sabedoria para poder continuar a jornada e saber fazer as minhas escolhas com justiça e paz. Alegria no viver, sabendo resolver nossos conflitos com fé, coragem e vontade de vencer. Então isso daí é muito importante. Quando você tem alguma demanda na sua vida, alguma questão que está desajustada, é muito importante a gente empreender o colocar gotas de fé, coragem e vontade de vencer, porque às vezes você vai precisar de coragem para poder empreender. Teve um tratamento certa feita aqui no Aguajaruanda, rapidamente, de uma criança de 7 anos que estava sendo obsediada. O obsessor estava incorporando e estava quebrando tudo, inclusive ficava muito mais forte do que o pai, a mãe e os irmãos para segurar. Imagina, uma criança de 7 anos. E aí, os pretos velhos, né, pai Damião e pai Benedito, passaram um tratamento de 7 segundas-feiras. Então a mãe tinha que vir 7 segundas-feiras para fazer o tratamento dessa criança, né? Então precisou de muita fé, coragem e vontade de vencer, porque a gente sabe que processos obsessivos, tudo pode acontecer. O pneu fura, dá um desânimo, acho que eu não vou mais não. 7 segundos, podia ser só em uma resolver, né? E aí sempre chega algum amigo assim, que nada, menino, vai em tal lugar que é mais rápido. 7 segundas-feiras, não, vai mais rápido. E aí a mãe, com toda a coragem, no primeiro dia,
atrasou e a gente ficou aqui em oração, em prece, vai conseguir chegar, vai conseguir que os mentores consigam dirimir, tal. Assim, você acredita que o carro não estava pegando, tal? Acreditamos, porque realmente tudo poderia acontecer. E aí ela veio 7 segundas-feiras e graças a Deus e aos mentores espirituais, por merecimento dele, né? Ele não está mais obsediado. E hoje é uma criança de 9 anos mais ou menos, aí livre de toda a atrapalhação que estava ali com ele. Então isso daí nos deixa muito feliz na perspectiva de que essa mãe, ela teve fé, coragem de enfrentar todas essas energias que estavam ali, batendo na casa dela, né, fazendo com que a casa ficasse em desarmonia. Ela teve coragem e vontade de vencer, porque ela decretou que o filho dela iria ficar curado daquele processo obsessivo. E confiou na espiritualidade. Então, com esse exemplo que eu acabei de dar, eu deixo a lição de que espiritualidade é coisa séria. E só para terminar, tinha um rei que ele chamou todos os sábios. Diz assim, olha, venham todos aqui, porque eu quero que vocês me deem um presente. E aí os sábios assim, meu Deus, como é que a gente vai ali dar um presente para o rei, né? Diante de uma sabedoria que ele espera de todos nós, né? Nós somos os conselheiros, os sábios ali do rei. E aí os sábios deram para o rei um anel, dizendo que dentro do anel tinha um antídoto para todos os momentos, alegres ou tristes, que ele pudesse passar. E aí o rei colocou o anel, e aí pouco tempo depois foi declarado a guerra. E aí o reinado estava sendo invadido. E aí o rei imediatamente lembrou, os sábios deixaram um antídoto dentro do meu anel. Abriu o anel e tinha uma frase, isso também vai passar. E aí o rei olhou aquela frase, internalizou, isso também vai passar. E aí conseguiu vencer a guerra. E aí o reinado começou um momento de abundância, de felicidade, prosperidade total do reinado. E aí o rei lembrou mais uma vez do anel e pegou e disse, isso também vai passar. Então, com essa metáfora, eu deixo essa semente plantada, que isso também vai passar. Quer sejam dores que vocês estejam enfrentando hoje na vida de vocês, dificuldades, qualquer questão na vida de vocês, isso também vai passar. Essa veste que nós estamos aqui por hora, como Tiago, possamos aproveitar o máximo e prestar atenção do dinamismo que a espiritualidade coloca na nossa vida, sem perder tempo, porque às vezes a gente fica muito preso a bobagens da nossa vida que não vale a pena, porque isso também vai passar. E hoje pode ser o último dia de muitos de nós, de tantas pessoas que nós amamos. Então isso também vai passar. Eu quando li essa história desse rei, eu fiquei muito mais prestando atenção do quanto às vezes a gente perde tempo de não falar aquilo que a gente gostaria para quem a gente tem vontade. Às vezes de dar um abraço, de estar perto, de fazer a nossa parte. Porque isso também vai passar. Essa veste aqui de todos vocês vai passar. E é o melhor que a gente pode levar, é o nosso conhecimento e a nossa consciência ampliada. Isso daí o nosso espírito leva para todo o infinito. Muito axé para vocês.